Livro de Juízes, capítulo 5 e o verso 12. Diz a palavra do Senhor: desperte, Débora, desperte, desperte, acorde e entoe um cântico. Esse texto, desperte, Débora, desperte, desperte, acorde e entoe um cântico, foi falado para uma mulher no período dos juízes. Em todos os tempos, o Senhor convida os seus filhos a viverem pela fé, a avançar pela fé. Ele deseja que todos nós confiemos totalmente em seu cuidado e vitória. E esse desafio que foi feito a Débora no período dos juízes, que foi um período de 400 anos, aproximadamente após a morte de Josué, e vai até o primeiro rei de Israel, que é Saul. Esse período é um período de conturbação, de desvio espiritual, moral, corrupção. Se você ler o livro dos Juízes, que faz esse resumo dos 400 anos, você vai ver um ciclo. O ciclo é: o povo se distancia do Senhor, enfraquece, é perseguido, é levado para o cativeiro, sofre opressão, e o povo clama a Deus, e Deus levanta um juiz, e o povo é liberto. É um ciclo de desvio, de fraqueza, de escravidão e libertação. E a palavra de Deus diz que é no meio destes ciclos de derrota, de fracasso, que Deus levanta Débora como uma juíza. Débora foi uma destas líderes que Deus despertou a fé para viver o extraordinário com Ele. E quando nós olhamos para a vida de Débora, nós aprendemos algumas lições. Primeira lição: Deus exige uma atitude de fé diante do fracasso. Repita comigo: Deus exige uma atitude de fé diante do fracasso. Israel estava distante de Deus. Se você ler o capítulo 4 de Juízes, verso 1, o escritor resume assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Abandonaram a adoração a Deus, esqueceram a lei de Deus, desprezaram os mandamentos do Senhor, adoraram os deuses que Deus disse para eles não adorarem, a Baal, Dagon, Astarote, adoraram a lua, o sol, árvores. Eles viraram as costas para Deus. Mas o pior é que não só o povo virou a costa para Deus, mas os líderes de Israel perderam a comunhão com Deus. Todos os líderes. E quando eu falo líderes, eu estou falando dos sacerdotes, eu estou falando dos profetas, eu estou falando dos líderes das próprias tribos. Deus olha do céu e toda aquela liderança está corrompida, destruída. Todos abandonaram a fé no Senhor. Siló, que é a capital religiosa de Israel, Deus vira a costa para Siló, onde ficava o tabernáculo e onde ficava a arca de adoração a Deus. E no meio de toda esta imoralidade, prostituição, frieza espiritual, veio o caos, veio o fracasso. E diz o texto, no capítulo 4, verso 2 de Juízes: e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E eles ficaram oprimidos,
de uma forma terrível por 20 anos. Israel que derrotou Jericó, que venceu quase todos aqueles reis da Palestina, de Canaã, sob o comando de Josué. Agora Israel está escravizado por uma tribo, por um povo pequeno, que é o reino de Canaã. Por 20 anos, o povo sofrendo, porque virou as costas para Deus. E no verso 3 o texto diz, do capítulo 4, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No meio da dor, do sofrimento, Deus começa a suscitar no meio do povo um coração apaixonado por Ele, um coração que se lembra do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, do Deus de Josué, do Deus do deserto, do Deus que manda maná do céu, tira a água da rocha, do Deus que divide o mar, do Deus que faz parar as águas do Jordão. E o povo se volta e começa a clamar ao Senhor. E sabe o que eu aprendo? A segunda lição que eu aprendo com Débora. Quando Deus diz, desperta Débora, Deus está dizendo que Ele usa pessoas disponíveis, prontas, cheias de fé. Não importa se são pessoas comuns, pequenas, que não têm pedigree, que são desconhecidas. Deus não está procurando fama, Deus não está procurando nome, Deus não está procurando poder, porque nome Ele tem, poder Ele tem, força Ele tem, glória Ele tem, riqueza Ele tem. E eu imagino do céu, Deus tocando a trombeta e dizendo, desperta João, desperta Maria, desperta Esdras, desperta Josué, desperta Antônio, desperta, desperta, até que Débora ouviu seu nome, desperta. Meu amado irmão, nesse congresso, eu quero dizer a você que Deus está olhando para a terra, Deus está olhando a podridão, Deus está olhando a imoralidade, a corrupção, um povo que não o adora, um povo que está defendendo o aborto, ideologia de gênero, um povo que está preferindo adorar outros deuses modernos, um povo que relativizou a palavra, um povo que não acredita mais num Deus presente e absoluto, num Deus que está distante quando crê em Deus, mas é um Deus que não está presente na vida, no coração, um Deus que não faz nada, mas no meio desta terra, que está virando as costas para Deus, do mesmo modo, Deus está clamando, está dizendo, desperta Adalberto, desperta Raimundo, desperta Varanda, desperta Enoque, desperta Carla, desperta Enaldo, desperta você que está ouvindo a mensagem desde o primeiro dia, desperta, desperta, desperta. Por quê? Porque o meu povo está clamando, meu povo está precisando de libertação, meu povo está precisando de intervenção. E eu quero usar alguém para começar a fazer a mudança. Deus estabeleceu um princípio na terra. Deus só faz alguma coisa através de um homem e de uma mulher. Os anjos, os querubins, os serafins são poderosos, mas eles não fazem nada independente dos homens. Os homens recebem a ajuda dos anjos de Deus, da força divina.
Mas tudo que Deus faz na terra, tudo que Deus faz na tua família, tudo que Deus tem para fazer no Brasil, tudo que Deus tem para fazer no Congresso, tudo que Deus tem para fazer em todos os setores e camadas da sociedade, Deus tem que levantar alguém, uma pessoa, um nome. Esse texto que eu li, capítulo 5, verso 12, é o cântico de Débora, que ela louva a Deus depois que tudo aconteceu e que Deus a usou para promover a libertação de Israel. E o cântico é um testemunho. E Débora disse: eu estava quietinha no meu canto e eu ouvi uma voz dizendo: desperta, Débora, desperta, Débora, te levanta, Débora. Tu está vendo o fracasso, tu está vendo o meu povo oprimido, você está vendo os sacerdotes incrédulos, você está vendo os profetas que profetizam mentira, você está vendo os líderes todos desviados. Então, Débora, eu vou começar por você. Quem aqui quer ser usado por Deus? Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos bem alto assim. Diga: Deus, eu me coloco à tua disposição. Eu me coloco à tua disposição. Oh Senhor, aqui tem mais de 1.500 mulheres. Aqui tem dezenas de homens. Aqui tem dezenas de jovens. Fora os que estão usando a mídia para ouvir a tua palavra. Aonde estiver um coração, Senhor, que está dizendo: me usa, que ele ouça a tua voz de despertamento, Senhor. O interessante é que a Bíblia não fala muito sobre a biografia de Débora. A Bíblia não diz quando foi que ela ouviu a voz de despertamento, se quando criança, se quando adolescente, se quando jovem. A Bíblia não fala nada, não entra em detalhes, porque quando Débora entra em cena, ela já entra profetizando, já entra pregando, ela já entra como uma mulher ativa, comandando, liderando. Eu quero profetizar para você que o fato do teu nome não ser conhecido não significa que Deus já não está operando na tua vida desde quando você nasceu. Débora, ela é uma mulher comum. Diz o texto: Débora profetiza, esposa de Lapidode. Quem é esse Lapidode? Não sei. Mas ela é uma mulher casada. E naquela época uma mulher casada praticamente era uma mulher no aspecto estrutural, social, sem muita liberdade, se o marido não permitisse. Mas aqui a gente vê um companheiro, um homem, que apesar de toda aquela estrutura social pesada do Antigo Testamento, o próprio Lapidode, ele reconhece na sua mulher uma unção, um chamado, a autoridade de Deus. Você que diz assim: eu não tenho, pastor, como ser usada por Deus, porque eu sou casada, tenho minhas atividades domésticas, eu tenho muita coisa para fazer. Olha aqui para Débora. A palavra Débora, o nome Débora significa abelha. Eu não sei por que a mãe colocou o nome de Débora como abelha. Eu não sei se ela era muito pequenina quando nasceu, e a mãe disse: ah, parecida com uma abelhinha. Eu não sei se ela já nasceu agitada, e ela disse: a menina vai ser uma abelha. Mas eu quero profetizar para você, que o nome que colocaram em Débora, representou uma profecia. Deus conhece a tua história desde o teu nascimento. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas dizem, não importam os julgamentos, não importam os desprezos, não importam os conceitos. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te nomeou, se Deus está chamando o teu nome, não importa com o que falam, você tem que se apresentar a Deus e dizer: Senhor, usa-me,
usa-me. A única coisa que a palavra de Deus diz é que a unção do Espírito Santo capacitou Débora para cuidar de Israel. A unção veio sobre ela. E o que eu acho interessante, que a única referência que Deus dá para Débora está no verso 4 e o verso 5, capítulo 4, verso 5, que fala do ministério dela. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Olha só, que palmeira é essa? A gente não sabe o nome, porque ela mudou o nome da palmeira. Se era qualquer outra palmeira, de qualquer outro nome, mas ela mudou o nome da palmeira. A Bíblia diz que era na região montanhosa de Efraim. Eu não sei se não deram púlpito para ela, se não deixaram ela pregar nos lugares onde os profetas pregavam, se não dava espaço para ela ministrar onde os sacerdotes ministravam. Mas ela ouvia a voz de Deus dizendo: desperta Débora, desperta Débora, desperta Débora. Então ela olhou um pedaço, um pé de palmeira. Ela disse: eu vou começar o meu ministério aqui debaixo desta palmeira. Eu quero que você estenda a mão para o irmão que está do seu lado. Diga: quem é chamado, faz. Quem é chamado, faz. Então olha para ele e diz: para de desculpa, para de conversa fiada e começa a fazer. Começa debaixo da palmeira, começa na calçada, começa no teu condomínio, começa na tua rua, começa no quarto com teu marido, começa lá na tua sala com os teus filhos. Hoje eu prego aqui em Marituba, estou pregando como pastor, e talvez eu tenha acesso a muitos púlpitos que hoje eu tenho para pregar no Brasil. Mas quando eu tinha meus 14 anos, que eu entrei no seminário para eu pregar, meus irmãos, eu tinha que achar minha palmeira, e às vezes era uma palmeira que ninguém queria, era região montanhosa que ninguém queria. Mas eu quero profetizar para você: não é o local, não é a região, não é a congregação. Para de desculpa. Se eu for para lá vai ser melhor. Aqui eu não faço porque eu estou em Marituba. Se eu for para Belém, Deus vai me usar. Aqui é ruim, não. Se a unção tiver na tua vida, a glória vai descer, o poder vai descer, a unção vai vir. Olha o que diz o texto do verso 5. Ela atendia debaixo da palmeira de... Quem já ouviu falar em alguém que diz: onde você vai? Vou na casa da irmã Joana, referência de oração. Vou lá na congregação do irmão fulano de tal, referência de cura divina, de milagre. Quem já viu falar isso? Eu vou lá na congregação, lá tem palavra. Quer ouvir palavra? Vai lá no culto do irmão fulano de tal. Eu aprendi uma coisa: que você valoriza a unção que está sobre você, e a unção valoriza você e te capacita para você fazer o extraordinário de Deus. Ainda que as pessoas não queiram, naturalmente, diz o texto sobre Débora, e eu profetizo que vai acontecer com você. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, que não era referência religiosa naquela época. A referência era Siló, mas o povo não ia mais para Siló, para a tenda, para a arca. A palmeira de Débora era mais importante do que o tabernáculo. A palmeira de Débora era mais importante do que o local da arca. Você está entendendo isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? E olha o que diz o texto: e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Eu profetizo que o Senhor vai te levantar com unção, sabedoria e autoridade.
Deus está dizendo: desperta, para de fuxicar, para de estar falando mal da vida dos outros, para de reclamar, para de dizer eu não posso. Deus está dizendo: desperta, recebe a minha unção. Em vez de você ser poço de questionamento, você vai ser lugar de solução. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai deixar de ser problema hoje e você vai ser solução. E a fama de Débora foi crescendo, se estendendo para a tribo de Zebulon, de Issacar, Naftali, Judá, Benjamim, Dan, todas as tribos vinham falar com Débora. E sabe o que aconteceu? Diz o texto no verso 7, aleluia, do capítulo 5, Débora dizendo: me levantei-me por mãe de Israel. Juízes capítulo 5, verso 7, o texto diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Às vezes eu quero levar a responsabilidade da minha casa para outra pessoa. Eu quero levar a responsabilidade da minha igreja para outra pessoa. E aqui o Senhor pegou uma mulher simples, sem nome, casada, que tinha um marido, não tinha expressão. Mas é essa mulher que agora ouve o chamado de Deus. E não é Deus que está dizendo para ela: você é mãe de Israel. É ela que agora está dizendo diante de Deus: Senhor, eu vou assumir a maternidade desta nação. Se depender de mim, não vai ter mais filho nas drogas, não vai ter ninguém abortando, não vai ter mais suicídio, na minha rua não vai ter drogado, porque eu vou ser mãe de Marituba. Deus me manda falar para você: não espere ninguém para pregar para a sua família. Levante-se hoje à noite e diga: Senhor, na minha casa eu me levantarei como pai da minha família, eu me levantarei como mãe da minha família, eu pregarei o meu evangelho para os meus filhos, eu pregarei a tua palavra na minha casa. Senhor, eu me levantarei, eu guerrearei. Congresso está bom, as roupas de vocês estão maravilhosas, vocês estão bonitas, mas Deus quer mais de vocês. Deus quer uma posição das mulheres, as mulheres ganhando seus maridos pelo testemunho, pelo seu caráter, pelo poder da oração. Eu tenho a honra de ter o meu pai aqui com 80 anos de idade. Tá ali, levante a mão, meu pai. Meu pai já foi casado 2 vezes. Já mandou a primeira embora, já mandou a segunda embora, e ele está orando pela terceira. Pergunte para o meu pai se ele não sente falta da minha mãe, a primeira mulher. Eu assisti várias vezes meu pai discutindo com a minha mãe, e quando empatava assim as coisas dentro de casa, está aí meu pai de testemunho. A minha mãe dizia: eu vou orar. E às vezes o papai se impacientava e dizia: Joana, eu tenho que dar uma resposta hoje. Ela disse: Deus não falou nada, eu estou orando. E o meu pai insistia: se eu vou decidir. Ela dizia: está na mão de Deus, eu vou te entregar na mão de Deus. E o meu pai pulava de lá e dizia: agora tudo é na mão de Deus, tudo na mão de Deus, tudo na mão de Deus. E o meu pai recuava. Era verdade? Não era? Meu pai está ali. A autoridade de Deus, a unção de Deus. Eu quero profetizar que cada um de vocês, mulheres, tem um poder tremendo no joelho, na oração. Deus está dizendo: desperta, Débora, desperta, Thelma, desperta, Eliana, assume a tua maternidade espiritual, te põe de pé e diga: não, aqui não, diabo, aqui tu não vai mandar,
Aqui não vamos para guerra. Eu não esqueço, Raimundo, uma cena que eu vi no Jurunas. Quando eu morava lá pro Jurunas, eu vi a cena de uma mãe, de uma crente agarrada no pescoço de um filho que foi baleado pela polícia e querendo levar o menino de qualquer jeito, e ela atracada no pescoço do filho, e todo mundo gritando: ele é um bandido, ele é um marginal. Mas a mãe chorando com ele, dizendo: não, ele é meu filho, ele pertence a Deus, Deus vai dar vida para ele, eu não vou perder ele para o inferno, para Satanás. Ontem no batismo, batizamos 31 pessoas nas águas, mas eu falei para a Thelma: congresso está capenga, no próximo congresso eu queria ver cada pastora, cada mulher batizando. Nós adotamos agora a capa rosa para as irmãs, para distinguir o ministério feminino. E eu quero ver cada vez mais o batismo colorido para as irmãs batizando em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, me dá unção de Débora. Eu me levantarei, diga assim: Senhor, na minha casa eu me levantarei e serei mãe de Israel. Diga: eu serei mãe de Marituba. Se a sua fé for maior, diga: eu serei mãe do estado do Pará, eu serei mãe do Brasil. Deus está ampliando os teus sonhos, Deus está ampliando o teu ministério, porque quanto mais você assume responsabilidade, mais vem unção, mais vem autoridade, mais vem recurso, mais vem ajuda do céu. Terceira lição que eu aprendo com Débora: quando Deus diz: desperte, Débora, Deus está dizendo: Deus usa Débora para a vitória. Débora está lá, debaixo da palmeira, pregando, cantando. Às vezes a gente vai se aquietando com as bênçãos, né, Raimundo Santos? Vai se aquietando com os milagres. A gente fica na zona de conforto, só profetizando, pregando, ministrando. Quem acha que o congresso está bom, levante as suas mãos. Quem acha que está bom? Quem acha que está maravilhoso? Está bom. Mas eu vou profetizar para você: tem muita gente lá fora escravizado, e Deus está dizendo: Débora, teu ministério vai sair debaixo da palmeira. Para onde eu vou, Senhor? Tu vais agora para o campo de batalha. Verso 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que era o comandante do exército de Israel, de Naphtali, o exército desacreditado. E Deus disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem para você: vá, reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon. Verso 7. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Desperta, Débora, porque agora você vai entrar numa outra dimensão. Sabe o que Deus falou para mim hoje à tarde? Que Deus está levando muitas mulheres aqui para outras dimensões de vitória. Deus vai te levantar para conquistar terrenos e áreas que você nunca imaginou entrar, mas Deus está te levantando para conquistar, para fazer. Deus vai colocar liderança nas tuas mãos, que você vai se assustar. Quem recebe, levante as suas mãos. Débora chamou Baruque. Ele disse: eu só vou se você for. Ela disse: tudo bem, mas a vitória será conhecida em Israel, que a vitória não veio pela mão de um homem,
mas vem pela mão de uma mulher. Débora disse: eu vou com você. O Deus de Israel está me levando para uma nova dimensão. Queridos, não tenha medo de entrar onde Deus está mandando você entrar. Não tenha medo de possuir aquilo que Deus está entregando nas tuas mãos. Não tenha medo de avançar aonde comandantes estão com medo de entrar, ainda que você não tenha preparo, ainda que você não tenha cultura, ainda que você não entenda da arte da guerra. Mas se Deus está mandando, vai, porque Ele já foi na frente, Ele já pavimentou a estrada, Ele já abriu o caminho, Ele já sabe como fazer. Você é apenas o agente de Deus. Débora despertou Baraque. Baraque despertou 10.000 soldados. E diz a Bíblia no verso de número 10: então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram. E Débora também foi com ele. Mulher no campo de batalha. Mulher no campo de batalha. Não diga que você não pode fazer o que Deus está mandando você fazer. Fale isso para o seu irmão, fale isso para o seu irmão. Diga, não diga que eu não posso fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Então, se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Saia da minha frente, porque eu vou fazer. Quarta lição que eu aprendo com Débora: Deus luta por você. Levante as suas mãos. Diga assim: quando Deus me manda para uma batalha, na verdade, Ele já sabe o que vai fazer. Eu sou apenas um soldado, mas tudo é dele. Pega na mão do teu irmão, ele pode estar tremendo de medo. Diga: Deus usa você na batalha, a vitória já é tua. Desperta, Raimundo, desperta, João, vai para a batalha. Porque às vezes a gente corre aqui nessa história de Débora e não presta atenção nos detalhes. Primeiro, quando Deus te manda para uma batalha, Ele já sabe a estratégia. Talvez você não saiba, e Deus também não revela tudo, porque se Ele revelasse, você não iria. O que foi que Deus revelou para Débora? Verso 14: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Quem é Sísera? É o comandante do exército de Canaã, do rei Jabim. Este é o dia. Não é verdade que o Senhor está indo na sua frente? Débora falando para Baraque. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Eles estão reunidos no cume do monte Tabor. Débora continuou no cume do monte orando. No cume do monte, quem é que desce? É Baraque com os 10.000 homens. Onde é a batalha? No ribeiro Quizon. Por que o ribeiro? Porque é o ribeiro que todo mundo conhecia, tinha pouca água. Talvez fosse um período de estiagem, não era tempo de guerra. E aí Sísera disse: nós vamos nos encontrar lá no vale. Essa profeta está doida, ela não entende de guerra. E quando Baraque desce, vai para o vale do ribeiro de Quizon, ela continua no monte orando a Deus. E quando ela começa a orar a Deus, você sabe o que é que vai acontecer? Diz a palavra de Deus que Deus, o Senhor dos exércitos, Ele começou a chover, mandar chuva. Eu acho que era mais água do que o toró da Amazônia. Sabe aquela água que cai em uma hora e vai varrendo tudo e vai inundando tudo? Se você ler os versos 4 do capítulo 5 de Juízes, diz assim: os céus
gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Capítulo 4, verso 21 diz: o ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. E diz a palavra de Deus que Sísera, com os 900 carros de guerra, que era a grande vantagem deles eram os 900 carros de guerra, porque Israel não tinha carro, Israel não tinha arma, Israel não tinha lança, Israel não tinha armamento. E diz a Bíblia que os carros enferrujaram na água, ficaram presos na lama, e eles foram derrotados. O exército de Israel foi em cima deles, e eles foram vencidos, foram mortos. E diz a Bíblia que Sísera, o comandante, fugiu, desapareceu, e ele foi se aproximando da tenda de Jael, que era uma tribo amiga de Israel. E quando ele pede abrigo, ela oferece um abrigo para ele, dá um leitinho para ele, e quando ele dorme, ela crava uma estaca na cabeça dele e o mata. Quando Deus te chama para a batalha, Ele já te deu a estratégia. Pastor, como é que vai acontecer? Eu não sei. Como é que vai se processar? Eu não sei. Mas quando Deus faz, está tudo escrito, está tudo direcionado. Às vezes a gente não entende, acha que é até uma loucura o que está acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tinha 22 anos de idade. Eu fui chamado para ser selecionado no meio de vários contadores, para ser o contador de uma grande empresa. E quando nós estávamos na sala, conversando com outros contadores mais experientes do que eu me senti ali na sala diminuído, arrasado. Eu disse: jamais vou ser contratado. Eu tinha sido indicado pelo meu sogro, que trabalhava na empresa. E quando chegou a minha vez, o empresário perguntou, isso há 20 e poucos anos atrás. E ele perguntou: onde você trabalha? E eu disse: olha, eu só tenho microempresa. E ele perguntou, cada pergunta que ele fazia, eu me enterrava mais ainda, porque eu não tinha lastro no mercado. E ele perguntou: o que é que você tem para oferecer à empresa? Eu disse: eu sou formado recente, e eu entendo toda a parte de tecnologia, de grandes empresas. Na época do aparecimento da Microsoft, do Windows, das janelas para o futuro, da informatização. E eu disse: eu posso fazer isso. Ele disse: eu vou pensar no seu assunto, eu lhe respondo daqui a 15 dias. E eu saí com meu sogro no meu carro. E antes da conversa terminar, ele disse: olha, dá uma passada lá no escritório da empresa para vocês conhecerem. E como o meu sogro trabalhava lá, eu disse: vamos lá. E ele se despediu e eu disse: me aguarde meia hora lá. E eu saí no meu carro e peguei a Gentil, subi ali por trás da Basílica de Nazaré. Tinha um congestionamento, e eu tentei desviar para chegar antes na frente, e um rapaz desviou na minha frente, o outro carro que estava na frente freou, e eu entrei na traseira do carro, arrebentei, na época um Commodore de luxo, todo bonito, e eu disse: meu sogro agora ferrou. Quando a porta do carro se abriu, me digam, quem saiu do carro? O empresário, dono da empresa. E eu apavorado, com medo. E eu disse: meu sogro, olha quem está saindo do carro. Ele olhou, e eu não tive reação nenhuma, fiquei ali parado. E ele bateu na porta do carro, e eu baixei o vidro. E ele disse: agora, ele disse para mim: fica calmo, porque agora é o jeito de eu te contratar, para te pagar todas as despesas do meu carro. Até hoje nós trabalhamos na empresa, 20 e poucos anos. Levante as suas mãos, diga: Deus tem estratégia, Deus tem estratégia, Deus tem estratégia.
Fala para o teu irmão: Deus tem estratégia. Então desperta, 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 desperta. Irmãos, Débora trouxe paz para Israel. A palavra de Deus diz que por 40 anos Débora trouxe paz, vitória para o povo de Israel. E eu acho lindo como ela termina o cântico de Débora, capítulo 5, verso 31. Assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Eu profetizo que o Senhor que despertou Débora, o Senhor que levantou aquela simples mulher e a tornou numa grande liderança, e deu vitória para Israel, e trouxe a vida espiritual para o seu povo. Eu quero profetizar a vitória na sua vida, na sua família, no seu casamento, em tudo que você empreender. Eu quero orar pelo despertamento. Você já pensou em morrer? Você já pensou em sumir? Você já pensou em desistir de tudo? Você já pensou e continua pensando que é uma fracassada, que acabou a vida para você? Hoje o Espírito Santo está te sacudindo e Ele está dizendo: desperta, desperta, porque eu quero fazer através da tua vida algo novo e diferente. Chegou a tua vitória, e vai começar por você o milagre na tua casa e na tua família. Vai começar por você